Oi, gente, tudo bem? Bem-vindas a mais um Falando de Maquiagem. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem e maquiadora profissional. E hoje eu vou ensinar pra vocês, vou fazer uma maquiagem completa baseada no visagismo, tá? Essa forma que eu vou apresentar pra vocês é a forma com que eu atendo as clientes. Eu faço toda essa análise do rosto de cada uma delas pra depois fazer a maquiagem, tá? Assim tá ótimo. E aí eu não vou conseguir ver os comentários, tá? Mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma pergunta pra fazer, algum comentário, pode ficar à vontade. Aqui, eu vou botar um pouquinho mais de lado, porque senão eu vou pisar no tripé. Então a primeira coisa que eu faço em uma cliente, né, é analisar todo o rosto dela no geral. Quando a gente olha pro rosto da Laura, a gente consegue ver linhas bem curvas, né? São linhas que dão esse ar de doçura, um ar de delicadeza, de romantismo. A gente consegue ver a testa dela, essa região aqui de baixo da mandíbula. A gente tem olhos amendoados, sobrancelhas bem curvas, a boca também bem curva, até a pontinha do nariz um pouco mais arredondada. Então, no geral, ela remete mesmo às feições mais melancólicas de pessoa mais doce. Aí agora a gente vai fazer a medida dos 3/3 do rosto. Eu vou medir esse primeiro terço aqui. Dá pra medir tanto com paquímetro quanto com régua, tá? Mas eu vou medir com paquímetro. A gente tem 5 centímetros. Nesse outro terço aqui a gente tem um pouquinho mais. Deixa eu só voltar pra medir esse aqui primeiro, de novo. Só pra ter certeza. Do início da sobrancelha. É o 4,8, na verdade. E aqui no segundo terço, no terço médio, né? O terço 2, a gente tem 5,7. Então, aqui a gente tem 4,8, 5,7 e aqui embaixo também 5,7. Então, o que significa isso? A gente tem uma testa desproporcional com os 2/3. Então, a testa dela é um pouquinho menor. Então, nessa pessoa aqui, né, eu não vou poder trabalhar com aquele contorno que a gente faz, né, geralmente a gente aprende em curso de maquiagem convencional, eu não vou poder usar contorno aqui. E eu também não vou poder alongar muito os outros terços, porque se eu alongar mais esse e alongar mais esse, vai ficar mais desproporcional ainda com esse, tá? Então, ao longo da maquiagem vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Aí, a gente tem a questão que eu analiso também de altura e largura do rosto dela. E eu medi, já tá ok, tá? Ela tem o rosto até um pouquinho mais alto, né? Longo, só que como ela tem largura de rosto também, a gente não considera que seja desproporcional, tá? E em questão dos olhos, eu fiz as medidas dos olhos dela, a gente percebeu que ela tem olhos em afastamento, né, padrão, né? A gente mediu antes da live, então o mesmo tamanho do olho é o mesmo tamanho do afastamento. Ela tem o nariz, a gente não mediu antes, mas a gente vai medir agora. O nariz, a pontinha do nariz, ele tem que ser na mesma medida do olho. Ó, perfeito também, tá? Não... E a boca, ela tem que ter o tamanho de um olho e meio, a gente já mediu também, tá tudo ok. Em questão de assimetria nos olhos, né, na pálpebra ali, ela não tem. A linha do olho dela, ela não tem o olho caidinho, ela tem um pouquinho essa linha dos cílios descendente, mas assim, é quase nada. Até o côncavo dela não é caído, ele é bem retinho. Aqui embaixo na linha d'água também é retinho, nada de caído, então a gente não precisa corrigir esse tipo de questão. Tipo, o meu olho, vocês já viram que é bem caidinho, tô sempre corrigindo, no caso dela não precisa, tá? Oi, Denise! Denise estava sumida das minhas lives, né? Mas apareceu agora. Então eu vou iniciar a maquiagem dela. Deixa eu só amarrar meu cabelo, porque senão meu cabelo vai aparecer mais do que eu. Já coloquei aqui minha máscara, né? Que eu sempre faço atendimento com máscara. E bora lá. Eu vou colocar um pouquinho mais de lado pra não acontecer nenhum acidente, tá? Tu pode virar um pouquinho pra cá. Isso, perfeito. Porque senão, gente, na certa eu ia pisar em cima do tripé. Só me digam se tá boa a imagem, vocês estão conseguindo ver. Enquanto isso eu vou limpando a pele dela, tá? Eu vou fazer a maquiagem desde o início com vocês. Do início mesmo, bem completa, então a live vai demorar um pouquinho. A gente tá acostumado a fazer live de mais ou menos 30 minutos, né? Mas hoje vai demorar um pouquinho mais.
Eu vou usar esse tônico aqui, que é da Max Love, tônico de limpeza. Tem uma coisa que eu não me preocupo muito, é com qualidade de tônico, tá? O tônico não vai fazer tanta diferença. Ah, eu preciso... Tem gente que me pergunta, né? Meus alunos perguntam, eu preciso comprar de que marca? Então, o tônico, eu sempre pego um adstringente, porque ele limpa muito bem a pele, porque ele só serve pra tirar o excesso de impureza da pele mesmo, tá? Ele não tem muita função, assim. Então, eu sempre pego o primeiro que eu vejo de tônico. E agora eu já comprei esse bem grandão pra durar bastante. A gente vai fazer uma maquiagem mais lilás no rosto dela, porque eu quero que apareça bem a maquiagem. Como ela é ruivinha, né? Ela tem um ruivo, tem um tom de laranja, né? E aí eu quero contrastar, então eu vou usar os tons de lilás. Já vai usar a colorimetria também nessa questão, tá? E eu vou hidratar a pele dela agora. Eu vou usar esse hidratante da Nivea aqui, aquele bem famoso, que todo mundo conhece, todo mundo tem, todo mundo usa. Tem gente que não gosta muito do hidratante da Nivea, mas eu nunca tive problema com ele. Eu já fiz até pele resistente com ele, não tem problema nenhum, tá? Tô só limpando meu pincel aqui. Que não sei o que eu fiz, que ele tava verde, devo ter colocado um corretivo verde. E agora eu vou hidratar. Eu gosto de hidratar a pele com um pincelzinho Dual Fiber, que é pincel assim, ó. Que ele tanto serve para aplicar produto cremoso quanto para aplicar produto em pó. Depois vocês vão ver na hora do contorno, eu vou usar ele também. Na verdade, eu vou usar um outro, que é do mesmo tamanho, né? Mas é que eu gosto muito de usar. A minha ideia era começar a live quando terminasse o jogo, né? Achando que já ia dar quem ganhou, quem não ganhou numa hora dessa, né? Mas a gente vai pra prorrogação, mas tem que fazer a live de qualquer forma. Então, bora lá. Quem não curte muito o jogo vai ficar na live. Então, a pele dela é uma pele que não é uma pele bem normal, ela não é oleosa, ela não é seca. Então, por isso que eu gostei de usar, por isso que eu optei por usar esse hidratante. Porque ele é um pouco mais potente, só que ele também não deixa a pele oleosa. Ele é pra pele normal mesmo, tá? E aí, agora na hora da base, eu já devo ter falado pra vocês várias vezes que eu não uso primer, né? Dificilmente eu uso primer. Denise disse que um olho na live e outro no jogo. Denise vai contando pra gente aí se fizer gol, então. Que a gente não tá olhando aqui. Eu só uso primer quando a pessoa tem poros super dilatados. E a Laura não tem nada de poros dilatados, então não tem nada pra gente cobrir. Eu vou usar nela essa base aqui da Mary Kay, que ela é na cor... Isso vai focar. Focou. Ivory N140. Porém, eu vou precisar dar uma ajustadinha nela. Por quê? Ela ficou muito amarela. Essa base, pra Laura. E aí eu vou colocar um pouquinho de corretivo roxo. Na verdade, eu não vou colocar corretivo roxo. Eu vou botar um batom roxo. Roxo não, né? Lilás. Por que o lilás e não roxo? Assim, gente, eu quero neutralizar o amarelo. Quando eu quero neutralizar o amarelo, a gente pensa em roxo, né? Porque é assim que funciona a colorimetria. Só que como a Laura é muito branquinha, se eu colocar um roxo, essa base eu vou colocar um roxão, né? A base vai ficar muito roxa. Então eu vou colocar um lilás. Ó, e é bem pouquinho. Ó, esse corretivo aqui da T-Blogs. Acho que era da Bruna Tavares com a T-Blogs, nem sei, é bem antigo já. E eu vou colocar um pouquinho na plaquinha. E vou misturar. Ai, eu quero ver se alguém adivinha. Ah, eu já falei a cor, né? Da maquiagem. Queria que alguém adivinhasse a cor que eu ia fazer nos olhos, mas eu já falei mais cedo. Deixa eu fazer nos tons de lilás hoje. Porque eu quero realçar bastante essa maquiagem. Se eu quisesse fazer uma maquiagem assim, que fosse mais discreta, aí eu poderia até usar uns tons de marrons mais alaranjados, marrom mais quente, pra não contrastar tanto com a pele dela. Eu tô só fazendo misturinha aqui, tá? Por isso que eu tô demorando um pouquinho. E eu vou aplicar essa base com o pincel Kabuki.
Porque eu quero... Essa base tem uma cobertura de média alta, né? Média, né? E aí, como eu quero uma cobertura média também, eu vou usar o pincel Kabuki. Não quero, assim, um rebocão na pele, mas eu quero que cubra. Então, eu vou sempre começar de cima pra baixo e do meio pra fora. A base eu não testei nela porque a gente já tinha testado antes, tá? Faz mais ou menos uma hora que a gente tá aqui. Eu até já passei um pouquinho no colo dela inteiro pra gente não perder muito tempo na live. Olha como essa base tem uma cobertura boa. Eu gosto muito dessa base. E aí depois, se eu quiser mais cobertura, eu venho com uma outra camada por cima. Aí eu venho com a esponjinha e dou acabamento. A esponjinha, gente, eu sinto que depois que a gente... passei com o pincel, independente do pincel que eu escolhi passar. Eu sempre venho com a esponjinha, tá? Nunca, nunca, nunca eu deixo sem a esponjinha. Porque eu sinto que o acabamento é muito mais bonito, né? Por isso que dificilmente vocês vão ver eu fazer uma pele que é muito pesada. Porque eu sempre venho com a esponjinha. E aí ela dá esse acabamento, deixa a pele mais aveludada. Só que eu sinto que ela também tira um pouco da base da pele. Tenho sentido isso e vim compartilhar com vocês. Aí o que acontece? A gente pode vir e passar uma outra camada de base. Bem tranquilo, tá? Mas a esponjinha é sempre, sempre, sempre. Eu vou vir no centro do rosto dela e passar uma outra camada. Por que só no centro? Porque é aqui que eu quero mais cobertura. Eu não tô sentindo necessidade de passar base, essa segunda camada, no rosto dela inteiro. Porque ela não tem mancha, né? Ela tem só algumas sardinhas. A gente vai até deixar um pouco a mostra, não vou cobrir tudo. E aqui ao redor, né? Nas partes de fora do rosto dela, não tem nada nem pra corrigir. Então, ó, só cuidar bem se essa base tá em todos os cantos do rosto dela. Aqui no queixo, ó, às vezes a gente sempre... Eu acontecia muito no começo. Deixava aqui no queixo sem passar base. Então tem que cuidar todos os cantinhos. Cantinho do nariz, tudo tem que ficar bem coberto de base, tá? Essa parte aqui do cabelo. Que não pode ficar parecendo que é um pedaço de cabelo, um pedaço de base, um pedaço de testa. Não vai parecer que ela tá com uma máscara, né? E não, com base. Agora, a gente vai pro corretivo. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar um corretivo. Como ela tem um subtom bem rosadinho, eu vou usar um corretivo com subtom mais rosadinho. Não basta eu usar... eu quero usar um corretivo claro pra iluminar. Eu tenho que ver o subtom da pele da cliente, né? Olha só. Aqui eu tenho 2 corretivos. Esse é o D1 da Kryolan. Olha como ele é amarelinho. E esse ele é mais rosadinho, que é um da Nath Capello, o La Mousse da Nath Capello. Então, no caso dela, é esse aqui que eu vou usar, tá? Gente, o que vocês acham de vocês compartilhar essa live? De botar o dedinho no aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, e compartilhar essa live. A galera tá aí, acho que esperando, nem sei se já começou a prorrogação. A galera que tá ali, pelo menos vai ter uma distração, que é ver essa maquiagem acontecendo. Eu vou usar um pincel de cerdas sintéticas, porque eu vou usar um produto cremoso. Olha bem pra cima. Então eu vou usar esse corretivo. Ela não tem olheira, tá? Ela não tem quase nada assim pra gente cobrir. Então eu vou usar esse corretivo que ele já vai servir de iluminação, até porque ela é bem clarinha, né? Não tem um corretivo mais claro que esse. E aí, de novo, volta a esponjinha. Eu vou querer deixar o nariz da Laura um pouquinho mais fininho, porque ele é um pouquinho largo, né? Em estrutura. Na medida, ele não deu largo. Mas se a gente for comparar com as feições do rosto dela, que são todas delicadinhas, se a gente tiver o nariz mais fininho, vai combinar mais com ela. Pode virar um pouquinho pra cá. Então eu vou afinar um pouquinho. E eu trazendo esse corretivo aqui pra lateral do nariz, pode virar bem pra cá. Ó, tá vendo que tá aqui na lateral do nariz esse corretivo? Se eu trouxer ele pra cá, já vai dar uma impressão de nariz mais fino, tá? Então quando a pessoa tiver o nariz bem larguinho e ela quiser afinar, só isso aqui, claro, vai depender como que
é a largura desse nariz, o que tá fazendo esse nariz ser largo. No caso da Laura, funciona super bem isso. Agora pode virar pra lá certinho. Vou passar o restante aqui só pra... Vou dar uma misturadinha com outra cor. Porque esse topinho do nariz, eu cobri um pouquinho mais as sardinhas dela. Deu gol, sério? Ah! Espero que tenha sido do Brasil, Denise. Eu vou misturar um pouquinho aqui, porque essa região eu quero só dar cobertura e eu não quero iluminar. Esse corretivo é o D4 da Kryolan, tá? Eu vou dar só mais uma cobertura aqui. Vou voltar para reforçar essa iluminação aqui de baixo, olha lá em cima. E sempre eu venho com a esponjinha. Deixa eu fechar só pra mim. Eu vou passar só mais um restinho de corretivo aqui na pálpebra, tá? Agora eu vou iluminar o centro da testa dela. Às vezes fica mais escura porque eu venho pra frente da lâmpada, tá? Mas daqui a pouco volta. Eu vou iluminar o centro da testa dela. Porque lembra que eu falei que a testa dela é menor em relação ao restante do rosto? Aos outros 2/3? Então eu vou pegar esse corretivo mesmo da Naty Capello, La Mousse, e vou colocar na testa. E essa é a única parte do rosto dela que eu vou iluminar. Diferente, né, daquilo que a gente já viu em vários tutoriais, né? Ilumina a testa, ilumina o nariz, ilumina queixo. A Laura já tem o queixo um pouquinho projetado, né? Se a gente olhar de lado, ele é um pouquinho projetado. Se eu iluminar, vai ficar mais projetado ainda, vai ficar mais desproporcional. Por isso que é muito importante, né? Para a cliente amar a nossa maquiagem, a gente fazer essas análises. Por isso que é importante, né, que a gente comece a faturar na maquiagem, a gente saber fazer isso. Porque é assim, fazendo uma maquiagem personalizada, que a cliente vai amar a maquiagem de vocês. É assim que a gente consegue faturar no primeiro mês, mesmo sendo iniciante. Quando a maquiadora inicia na maquiagem e aprende dessa forma, gente, é muito mais fácil. A vida fica muito mais fácil e tudo anda muito melhor. Agora eu só tenho que pegar o pó pra gente selar essa maquiagem. Não é aqui. Ai, achei pó. Deixei tudo arrumadinho, mas sempre fica alguma coisa fora do lugar, né? Eu vou usar o da Playboy na cor 1, né? Com certeza, que ela é bem clarinha. E eu vou selar essa maquiagem. Aí vem um segredo. Vem uma coisa que a gente tem que fazer isso antes de selar a maquiagem. Se eu não fizer isso antes de selar a maquiagem vai dar a impressão que tá craquelado aqui. Olha pra cima. Tá vendo? Que por causa do corretivo que eu passei, já criou um acúmulo de produto aqui. Ah, mas ela é novinha. Que a gente pensa assim, é só pessoa de pele madura que acontece isso. Não, acontece com todo mundo. Porque eu passei base, depois eu passei corretivo e realmente fica acumulado, é normal. Então, ó, eu peguei um pouquinho de pó, olha o segredo. Peguei um pouquinho de pó, com a esponjinha que eu vou aplicar o pó, já tá aqui na minha mão preparado. E aí ela vai olhar pra cima e eu vou vir com aquela esponjinha que eu tava usando até agora e vou tirar esse acúmulo de produto que tem aqui embaixo. E aí, antes que ela pense em respirar, eu já tô aqui com o meu pó preparado, eu venho e pressiono aqui. E por que que a gente não pode selar essa região sem tirar o acúmulo de produto? Porque se eu selar em cima daquilo que já estava acumulado, vai ficar acumulado e pronto. Então tem que cuidar muito antes de selar. Eu tenho bastante linha de expressão na testa. E às vezes quando a gente passa a base fica aquele acúmulo. Então o que eu faço? Levanto um pouquinho a testa, tiro o acúmulo de produto e depois venho com a base, tá? Com o pó. Com o pó. Eu troco as palavras às vezes, gente. Eu acho que eu tenho algum problema. Não, Tati, vou fazer maquiagem em tons lilás. Então, ó, o mesmo segredo, já tô com o pozinho preparado e vou selar. E essa parte aqui, gente, é muito importante que eu sele dessa forma. Vocês estão vendo que eu tô depositando pó, pressionando contra a pele dela?
A gente pode depois fazer essa selagem tanto com pó, com esponjinha, né? Ou com um pincelzinho assim. Só que se for fazer com pincel, certifique-se se realmente está pressionando bem. E por que essa região é tão importante? Porque a gente está trabalhando, eu sempre falo pra vocês de maquiagem social, né? Quando a gente tá falando de maquiagem social, a gente vai atender uma noiva, uma formanda, a mãe da noiva, a mãe da formanda e, sabe, várias pessoas que vão pra um evento que gera emoções. E essa pessoa pode chorar. E aí, se ela chorar e essa parte aqui não tiver selada, a maquiagem vai escorrer toda, tá? Então, muito cuidado. Eu vou selar bem a região da testa e essa região da lateral do nariz também, porque foi a região em que eu coloquei corretivo cremoso e ele é um pouquinho mais pesado. Se eu não selar bem esse corretivo cremoso, essa maquiagem também vai escorrer. Por isso que a minha maquiagem dura muito, mesmo que eu não faça a pele resistente, a pele blindada, ela dura demais, pelo fato desses cuidados que eu tenho, que eu tô ensinando pra vocês, tá? O restante do rosto, eu vou selar com pó e com um pincel grandão assim. Aí no restante do rosto não tem necessidade. Não tem necessidade no caso da Laura, que não tem pele oleosa. Se eu pego uma cliente de pele oleosa, aquele processo que eu fiz abaixo dos olhos, eu faço no rosto inteiro, tá? E quando a gente pega uma pele madura, cuidado com o excesso de pó. Não é o caso aqui hoje, mas pode acontecer, né? Olha bem pra cima. Aí eu vou vir com um pincelzinho só varrendo, porque aqui eu botei bastante pó, né? Então sempre sobra um pouquinho pra eu vir varrer. Já passo o resto, lembra que eu já passei corretivo na pálpebra, né? Então eu não vou passar de novo. E eu já venho com pó, com esse pincelzinho sujo de pó, e dou uma seladinha na pálpebra. Eu sempre gosto de selar a pálpebra, tá? Nem que seja só um pouquinho assim, mas eu gosto de selar. Aí agora a gente vai vir pra região pra parte do contorno. Eu ia fazer contorno cremoso, mas como eu já selei, acabei esquecendo, tá? É que eu ia fazer mesmo. Como eu já selei a pele, eu não posso vir com contorno cremoso, porque senão ela vai abrir. Eu deveria ter feito contorno cremoso antes de eu fazer a selagem da pele. Vocês têm que prestar bem atenção nisso. A ordem dos produtos é sempre cremoso primeiro e pó em cima, nunca o contrário, tá? Se eu tiver façam um teste na casa de vocês. Selem bem a pele e depois vem com um produto cremoso em cima que a pele vai abrir, tá? Então eu vou usar essa paletinha de contorno da Rinodê. Vou usar a mistura dessas duas cores aqui. E vou fazer o contorno dela na direção da boca. Na verdade, eu vou trazer entre nariz e boca. Por quê? Se eu levar esse contorno muito em direção à boca, eu vou afinar o rosto dela, beleza? Só que como ela já tem esse terço um pouco maior do que a testa, se eu trouxer pra cá, em direção à boca, eu vou deixar mais longo ainda, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, eu vou levar assim, nem tanto pro nariz e nem tanto pra boca. Vai ser intermediário. Ah, Joyce, é pra todo mundo? Não, é pro caso da Laura. E cada cliente vai ter uma característica diferente. Cada cliente vai ser de uma forma diferente. E aí eu sempre gosto... Cheiroso esse produto, né? Uhum. Ele é muito bom. E aí eu sempre gosto de primeiro depositar pra depois esfumar, tá? O cabelo atrapalha. Gente, vocês estão gostando da maquiagem? Comenta aí pra mim que eu vou dar uma olhada. Tinha esquecido mesmo, Denise. Ai, tô nervosa, quero saber o resultado do jogo agora. E na testa a gente não vai passar contorno, tá? Parece estranho, né? Ah, não vai passar contorno na testa, não. Aí eu vou passar onde? No queixo. Porque lembra que eu falei que essa região aqui é maior? No queixo dela. E vou passar também, vou pegar até um pincel menor pra ver se é mais fácil. Vou passar um pouquinho também aqui embaixo do nariz. Porque a gente percebeu, né, novamente, que esse terço aqui é maior em relação à testa. Então, eu alonguei a testa, eu ainda não mexi nessa região aqui, né, de baixo. E aí eu vou minimizar um pouquinho essa região. Então, eu vou pegar aqueles mesmos contornos e vou passar um pouquinho abaixo do nariz. Porque se eu faço isso, é como se eu estivesse aproximando o nariz da boca. E ela realmente tem um espaço um pouquinho maior entre nariz e boca. Tem pessoas que não têm, né, muito espaço. E a gente, outra coisa, né, a gente aprende a iluminar. O arco do cupido fica lindo? Fica lindo. Inclusive, eu vou fazer na Laura. Só que se eu simplesmente iluminar o arco do cupido, no caso dela, eu vou estar afastando mais ainda nariz e boca, alongando esse terço aqui. E eu não quero, eu tô trabalhando pra
não alongar esse terço. E aqui, gente, o contorno, nessa região aqui, ele é sempre mais intenso do que no restante do rosto, tá? Então, muito cuidado pra não deixar as pessoas com o nariz muito marcado, queixo muito marcado, que não fica tão bom, tá? E aí eu vou dar uma leve afinadinha no nariz dela com contorno em pó aqui nas narinas. Ah, por que que eu não faço aquele contorno universal que vem lá da sobrancelha até a ponta do nariz? Dá pra fazer? Dá. Afina o nariz? Afina. Só que a gente percebeu que esse terço é maior, né? A gente fez as contas ali. E aí, se eu fizer isso, eu vou deixar o nariz dela maior ainda em tamanho, né? Não em largura, mas em tamanho. E eu não quero fazer isso. Então, eu vou afinar esse nariz, começar a fazer esse contorno que vocês já estão tão acostumados a ver por aí na internet de uma forma estratégica, uma forma um pouquinho diferente, tá? Vou só limpar um pincelzinho aqui. E eu gosto de pegar um pincel bem pequenininho pra fazer isso. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, de precisão. Esse aqui é o da Miss Frande. Nem tem número. Se tinha, não tem mais. E aí, eu vou começar a deixar esse nariz mais fininho, apenas na região que ele é mais largo, porque ele não é largo aqui de cima. Não, ele é um pouquinho, mas não tanto. Então, eu vou passar a fazer 2 linhas retas. E essas 2 linhas retas tem que ser bem fininhas e reta, porque eu fiz torta. Eu vou só dar uma apagadinha aqui. Pode virar um pouquinho pra mim. Eu vou ter que pedir pra ela virar pra mim, tá, gente? Porque se ela tava virada pra câmera, eu já fiz torto. Isso é bem retinho. Porque se eu fizer torto, vai ficar torto o nariz dela. E eu vou passar um pouquinho aqui embaixo só pra dar uma arrebitadinha no nariz mesmo, tá? E eu vou esfumar, porque eu não gosto de nada marcado. Você arrastar um pouquinho pra fora pra esfumar bem. Deixa eu pegar um outro pincel. Aquele pincel era meio durinho e eu gosto mais desse aqui. E aí eu vou fazer outra coisa no nariz dela ainda, tá? Gente, mesmo que eu tivesse feito o contorno do rosto com pó, com cremoso, eu ia vir com contorno em pó pra fazer o nariz, tá? Eu não gosto nem um pouquinho de fazer contorno de nariz cremoso. Porque eu sinto que fica muito marcado. E não é assim o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de maquiagem marcada, a não ser que a cliente peça. Eu vou pegar um pouquinho de contorno também e vou passar aqui no topinho do nariz. Porque isso vai fazer a impressão que o nariz dela tá achatado. E aí tem gente que faz isso aqui numa pessoa que já tem o nariz curtinho. Aí deixa o nariz da pessoa mais curtinho ainda e deixa mais desproporcional. A única parte do meu rosto que eu não gosto é o meu nariz. Nossa. Eu acho ele muito gordinho. Ele é mais gordinho nas laterais aqui, mas é muito pouco. E agora ele ficou bem mais fino. Então tu vai adorar o nariz do jeito que ficou. Vocês viram a diferença no nariz dela? Conta aí pra mim, quem tá assistindo a live desde o início. Ficou muito mais fino o nariz. E aí, já pensou se eu tiver... E ela já tem uma marcação aqui, né? Uma sombra. Já pensou se eu tivesse marcado desde a sobrancelha, gente? Ia deixar o nariz dela super longo. Não ia ficar bom. Vou dar uma esfumadona. Eu vou, já que ela disse que ele é muito larguinho, eu vou deixar um pouquinho mais evidente esse contorno aqui, tá? Pra aparecer na live, pra aparecer em vídeo. Se fosse na vida real mesmo, maquiagem social, nem ia passar mais. Não sei que fosse uma maquiagem assim pra balada, que fosse muito à noite. Porque tem que tomar muito cuidado quando a gente faz contorno, tá? Muito cuidado mesmo, tá? Agora eu vou pra parte do blush. Eu vou pegar a minha paletinha de sempre. Ó, estão dizendo que o teu nariz tá mais fino, hein? Essa é a minha paletinha da Mariana Side. Eu vou pegar uma mistura desses 2 blushes aqui, tá? Esses 2. Eu tô sem pincel de blush aqui, não apareceu o pincel de blush. Mas eu vou pegar o mesmo do contorno, tá? Não tem problema nenhum. Então, um pouquinho desse e um pouquinho desse. Eu tiro o excesso, porque eu gosto sempre de tirar o excesso na mão. Eu sei que esse produto é pigmentado. E eu vou aplicar o blush.
O blush também de maneira estratégica, tá? Ele vai em direção ao contorno. No caso dela, eu vou fazer até um pouquinho mais reto, pra gente não alongar muito esse terço. Deixa eu virar pra mim. Olha na frente. Olha como a mistura dessas duas cores fechou muito bem com o tom da pele dela, o subtom de pele dela. Com o cabelo também. Tudo isso a gente tem que analisar antes de fazer maquiagem, tá? Sempre que eu achar que o contorno ficou marcado, contorno, blush, enfim, qualquer produto em pó que ficou marcado, eu venho com um pincelzão de pó, sujinho de pó mesmo, e dou umas varridinhas por cima, tá? Não foi o caso aqui. Mas se acontecer isso com vocês, você já sabe. E agora a gente vai pra bruma e pro iluminador, tá? Então, eu vou usar o iluminador na pele molhada, porque vai pigmentar muito mais, vai refletir muito mais. Eu vou usar esse Hydra Fix aqui da Desperoso, minha pele de pêssego, que tem uns brilhinhos. Pode fechar. Vou umedecer bem a pele dela. E agora eu vou vir com um pincel. Cheiro de pêssego, né? Eu adoro esse. Eu vou pegar esse iluminador aqui. Vou iluminar esse osso zigomático dela. Isso. Eu sempre gosto de primeiro pigmentar e depois eu venho esfumando. Outro lado. Parece que esse iluminador, né? Cada iluminador também age de uma forma. Quando eu esfrego ele, ele brilha mais. Aí no arco do cupido a gente vai passar. Só que vai ser exatamente no arco do cupido. Por isso que eu até vim com o dedo. Se eu pegasse com o pincel, eu ia trazer ele um pouquinho mais pra cima. Eu só quero dar um pouquinho de volume no lábio dela. Eu vou passar na testa, né? A testa é pequenininha, então a gente quer refletir. E eu vou passar um pontinho de luz aqui no nariz. Só pra dar uma empinadinha no nariz dela. Ah, não precisa passar o corretivo mais claro no centro do nariz? Não tem necessidade. Por quê? Porque ela é bem clarinha e porque a gente já passou o contorno, né, nas extremidades ali. Se fosse o caso de uma pessoa um pouco mais escura, eu até passaria. No caso dela, não é preciso, tá? Eu não gosto desse aspecto, pode virar pra lá, desse aspecto de iluminador muito marcado. Quando o iluminador ficar muito marcado, a gente pode fazer o seguinte: volta com o pincel de blush ou com o pincel de contorno e dá uma esfumada. Que aí, nesse caso, parece que tudo entra, sabe? Parece que fica muito mais sutil essa iluminação, olha só. Eles se misturam. Se mistura, exatamente. Aí tu olha pra cliente, tu não vê assim, ah, aqui tá o iluminador, aqui tá o contorno, aqui tá o blush. Não, aqui a gente vê que tem os três, que tá tudo assim, muito harmônico e misturado. E tá bonito, sabe? Vocês gostaram da pele? Tá bem viçosa, né? Tá bem linda. Bem maravilhosa essa pele. Aí agora a gente vai pros olhos, tá? A sobrancelha a gente vai fazer pro final. E o jogo, como é que tá? Denise, como é que tá o jogo? Denise é nosso termômetro do jogo. Até então tava 1-0. Pelo menos eu vou ganhar um bolão, gente. Que eu não tinha jogado 0-0. E pelo menos não vai pros pênaltis, né? Ó, eu vou pegar de novo essa paletinha de contorno. Eu vou usar essa primeira cor aqui, ó. Cor de baixo. E eu vou usar esse pincel maiorzão aqui, de esfumar. Esse é o da Ruby Rose. Nossa, acabei com a numeração de tanto usar, mas eu acho que é o ME03, alguma coisa assim. A gente vai fazer um cut quiz, pode abrir um pouquinho. A gente consegue ver que a Laura tem pálpebra gordinha, então a gente vê só um pedacinho da pálpebra móvel dela. Então, nesse caso, eu vou fazer um cut quiz bem arredondado, pra combinar com esse temperamento dela mais melancólico, pra combinar com o rosto dela. Então, eu vou fazer mais arredondado, tá? 1 a 1 agora. Ó, e aí eu vou pegar... Perdi, então. Perdeu a tua aposta? Era quantos? 2-0. 2-0, já era. A minha também. Então, primeiro eu vou depositar aquele contorno no canto externo. E eu vou levando ele até o cantinho interno, mais acima do côncavo. Como o olho dela é pequenininho, por isso que eu escolhi fazer a sobrancelha depois, tá? Porque o olho dela é pequenininho, a gente tem um pequeno espaço de pálpebra fixa, de pálpebra móvel. Então, se eu fizesse a sobrancelha primeiro, a hora que eu fosse fazer o esfumado, eu ia
acabar com tudo. Aí eu tô criando acima do côncavo, pode abrir. O côncavo é essa parte aqui, que é a funda, né? Tá vendo que eu tô criando essa profundidade acima do côncavo dela? Por quê? Porque eu quero criar uma profundidade aqui pra não aparentar que o olho dela é tão gordinho. E aí eu tô levando isso até o canto interno. Porque não adianta eu criar profundidade só aqui no canto externo, o olho dela é gordinho o olho todo. Bem o meu caso, assim. Eu faço muito isso nas minhas maquiagens também. E eu tenho muita cliente de olho gordinho. Eu vou fazer os dois olhos simultaneamente, tá? Porque eu gosto muito de fazer assim. Pode virar um pouquinho pra mim. Então, ó, o cantinho externo. Levo até o canto interno. Tem gente que consegue... Eu consigo também, né? Fazer um olho pra depois fazer o outro. Mas eu me acho muito mais assim, sabe? Pra mim fica muito melhor. Vou olhar pra frente de novo. Pigmentar um pouquinho mais esse lado, que ele tá um pouco menos pigmentado, tá? Essa aqui foi apenas a nossa sombra de transição. Muito raro, muito raro eu fazer uma maquiagem sem ter primeiro essa sombra de transição. Que é uma sombra marrom um pouco mais escura que a pele da cliente. E ela vai servir mesmo pro esfumado, né? Para as próximas cores que a gente usar. Ser muito mais fácil de esfumar, tá? E agora eu vou usar um roxinho. Essa paleta aqui é uma paleta guerreira, né, da Belly Angel. Eu vou usar esse roxinho aqui, tá? Lá no côncavo também. Aí eu vou pegar já um pincel um pouquinho menor. Ó, pincel um pouquinho menor que o outro. E vou fazer essa mesma marcação do côncavo. Ah, e por que eu não vim direto com essa sombra, já que eu ia usar essa sombra? Por que eu usei a sombra marrom, gente? Porque quando a gente usa uma sombra marrom de transição pra fazer a maquiagem, tudo se esfuma muito mais fácil. Principalmente quando eu tô trabalhando com colorido assim, tem que tomar cuidado, tá? Então eu marquei essa região aqui e depois eu vou vir com um pincel menorzinho. Menorzinho não, maiorzinho, que era o que eu tava usando antes. E vou esfumar as bordinhas nessa sombra. Eu não posso esfumar em cima da sombra, senão eu vou tirar toda a sombra que eu coloquei, né? E eu achei que esse roxo ia ser mais fraquinho, ele é bem forte. Mas não tem problema. E eu tô levando essa sombra até o canto interno, porque a gente vai fazer um cut quiz, tá? Se eu fosse fazer um esfumado que fosse mais clássico, eu ia deixar essa sombra só aqui na lateral, no canto externo. E o cut quiz é uma maquiagem ótima pra quem tem olhos gordinhos, tá? Vocês vão ver. Vou virar pra cá. E o esfumado, gente, é uma coisa que tem que ter paciência, tá? Não dá pra eu encher o meu pincel aqui de sombra e começar a esfumar. Não vai pigmentar tão bem quanto a gente construindo. Esfumado é uma construção. Eu pigmento, eu esfumo. Se eu achar que tá faltando pigmentação, eu volto. E assim vai, tá? Esfumado a gente tem que ter um pouquinho de paciência. A maquiagem em si, né? Vou esfumar as bordinhas pra não ficar marcado. Esse olho aqui tá bem mais fraco que o outro, né? Porque eu pigmentei sombra 2 vezes. Então, eu vou colocar mais sombra nesse aqui também. Pra frente, emendar um pouquinho mais aqui só. Vamos pros pênaltis. 1 a 1. Terminou em 1 a 1, eu acho. Foi 1 a 1, Denise, que terminou? Nos conte. Gente, acabou a prorrogação. Como passa rápido.
Quando eu tô maquiando, gente, passa muito rápido. E aí eu tô aqui explicando pra vocês, a maquiagem demora um pouquinho mais, né? Deu pra tirar pra frente. Agora eu vou pegar um roxo um pouco mais roxo e um pincel menor pra gente fazer a marcação bem forte no côncavo. Vou limpar o meu pincel aqui, tá? Porque ele tá sujinho. Acho que tá sujinho de verde, da última maquiagem de verde. Foi 1 a 1. Então, perdi de qualquer jeito. De qualquer jeito, perdeu. Croácia não podia ter feito gol. Ó, um pincel bem pequenininho, cadê? Aqui, ó. De esfumar. Porque eu vou fazer a marcação do côncavo dela com esse roxo aqui, ó. Mais intenso. Então agora eu vou pegar o pincel pequenininho e vou marcar toda essa região do côncavo. Assim, eu vou estar fazendo um pouquinho acima, né? Porque ela tem olho gordinho. Então a gente tem que criar, quando a gente pensa em olho gordinho, a gente sempre tem que criar a profundidade acima do côncavo. E vai ficar bem marcadão mesmo, tá? Agora, nesse momento. Abre. Tirar. E parece que vai dar errado, parece que vai ficar feio, né? Mas não. Essa é uma maquiagem, assim, gente, super legal pra... Até pra uma debutante fica legal, mas pra uma formanda... Claro que dá pra fazer em outras cores, né? Se for pra fazer uma maquiagem mais clássica, a gente dá pra fazer até um tom de marrom, que fica muito bonito. Vou tirar pra frente. Beleza, eu marquei o côncavo. E agora eu vou marcar o cantinho externo também. Porque eu também quero essa parte um pouquinho mais roxa. Eu poderia fazer esse olho um pouquinho esfumado, né? Um pouquinho mais alongado pra fora. Mas eu quero deixar essa maquiagem um pouquinho mais arredondada. Então eu já aproveito, ó, depositei e já vou formando como se estivesse deixando arredondado. Depois a gente vai vir e vai esfumar, tá? Pode virar pra mim. Fecha. Pra frente. Agora eu vou esfumar essas bordinhas, não vai ficar marcado assim não, tá? Por mais que ela seja uma maquiagem um pouco mais marcada, o Cut Squeeze é mais marcado mesmo, tá? Então eu vou esfumar as bordinhas. Eu sempre gosto de ter um apoio assim na minha mão, na minha outra mão. Porque não sei se é mania minha, o que é, mas parece que fica mais fácil de esfumar. A pessoa fica solta se eu não estiver segurando. Aqui vai ficar um pouco mais esfumado, tá? Mas lá naquela marcação do côncavo vai ficar assim. Aí eu tenho que cuidar pra não levar essa sombra muito pra fora, porque não é o intuito dessa maquiagem, tá? Então já vou fazendo esse esfumado até um pouco mais arredondado. Tá vendo que eu não tô fazendo movimento circular? Tô fazendo mais arredondadinho. Pode virar pra mim. Eu tô limpando um pouco do pincel na minha mão, tá? Tirando o excesso, que tem bastante sombra aqui, né? Agora, gente, pra quem tem a mão pesada na hora de esfumar, muito cuidado na hora de segurar aqui. A minha mão é leve. Então, mesmo que eu segure aqui, eu ainda consigo um bom esfumado. Mas quem tem a mão pesada, geralmente, tende a segurar aqui, bem próximo das cerdas, e acabar apertando o olho da cliente. Quando a gente vai esfumar, a gente não pode apertar o olho da cliente, não pode sentir que ele tá indo pra dentro. O pincel tem que apenas ficar meio que dançando em cima da pele. Então, pra quem tem mãozinha pesada e quer pegar bem o esfumado, né, quer deixar o esfumado bonito, segura bem aqui no cabinho, tá? Bem na ponta do cabinho, que aí o esfumado já fica muito mais
fácil de ser feito, muito mais bonito também, tá? Porque se a gente apertar a pele da cliente, não vai criar um esfumado. Às vezes até acaba manchando a pele. A sombra, na verdade. Pode olhar pra frente. Ó, a Denise disse que também tem que ter um apoio. É mania, tá? Eu acho que é mania. Acho que não vai fazer muita diferença, não. Vamos tentar fazer na próxima sem o apoio da mãozinha, né? Pode tirar um pouquinho. Eu também prefiro apoiar. Apoiar. A gente, quem não sabe, a Laura é minha aluna, né? Não contei pra vocês. Minha ex-aluna, ela já se formou em maquiagem. Tá maquiando já, ganhando dinheiro com maquiagem. Começou do zero, né, Laura? Comecei. Eu só sabia maquiar por ver vídeo, assim, na internet. E aí, Mas pouca coisa, assim. porque a gente vê muito superficial, né, quando a gente vê vídeo. É. Mesma coisa, tô trazendo um vídeo aqui. Até esse vídeo tá bem completinho, né? Mas não é nem perto do que é o curso. No curso eu ensino a estrutura do esfumado, né? Tudo muito bem detalhado. Aqui a gente nem tem tempo, né? Depois tem compromisso. Vou atender até tarde da noite. Ó, vou pegar um pouquinho daquele corretivo da Nath Capello, um pincelzinho língua de gato, e eu vou fazer essa marcação do côncavo dela, tá? Então, um pouquinho abaixo dessa marcação do roxo, eu vou fazer um desenho. E aqui a mão tem que estar muito firme, tá? Tem que ser um traço bem preciso. E tem que ter pouco corretivo, ó. Eu peguei um pouco e tirei o excesso da minha mão. E agora eu vou tirar até um excesso um pouco aqui na pálpebra já. E se for demais, dá um problemão. Não pode ser muito pouco, mas também não pode ser muito. Então eu faço a marcação e puxo pra baixo. Eu vou deixar bem clarinho o cantinho interno aqui também. Vou dar só uma ajeitadinha com outro pincel menorzinho. Esse pincel até ele é de boca. Eu uso pra fazer a boca, mas eu vou usar ele agora. Eu gosto de usar no Cut Quiz também, que dá pra fazer bastante detalhezinho com ele. Eu vou limpar ele. Então vamos compartilhar. A Denise falou que tá na live de milhões. Vamos compartilhar essa live de milhões para que sejam 2 milhões. Ó, vou pegar ele mais um pouquinho. Só pra fazer o acabamento aqui mesmo, tá? Olha como ficou mais marcado. Eu vou puxar pra baixo de novo. E esse recorte, gente, tem que ficar na régua. Abre. Pode abrir. Não vai. É. Ó, ela ficou meio assim de abrir, porque se eu tivesse feito o recorte bem no côncavo dela, a hora que ela fosse abrir ia manchar tudo. Como eu fiz lá acima do côncavo, ela abriu o olho, não dá nada. Mas olha só como já deu uma... Como parece que o olhar dela é bem menos gordinho agora. E aí eu vou fazer o recorte no outro lado também, tá? E os dois têm que ficar iguaizinhos. E me deu a loucura de fazer isso em live, né? Vamos ver. Porque essas técnicas que a gente precisa de um pouco mais de precisão, tipo passar um batom vermelho, fazer um delineadão, assim, tem que tomar muito cuidado pra não errar, né? Eu tô com outro pincelzinho na mão aqui de detalhes, pra ir fazendo alguns detalhes já. Abre um pouquinho, pra gente ver se tá na mesma altura os dois olhos. Estamos fora da Copa. Perdemos no pênalti, eu acho.
Vou marcar um pouquinho mais esse olho, tá? Porque o outro tá mais marcado. Mais marcado como assim? Com mais corretivo, tá? Quanto mais corretivo, mais marcado vai ficar. Vou abrir de novo. Esse lado aqui do meu esquerdo ficou um pouquinho mais pra baixo, então vou subir um pouquinho mais. Agora sim, vamos ver aqui no vídeo. Eu gosto de ver no vídeo, gente, que me dá uma visão muito maior. Pode virar um pouquinho. Só vou levar esse aqui um pouquinho pra cá. No vídeo ou no espelho, né? Eu gosto sempre de pedir pra cliente olhar no espelho. Pode olhar reto. Abre. Agora ficou perfeito. E tá faltando uns acabamentos ali, né? Mas a gente vai arrumar. Calma que a gente vai arrumar. Antes de eu selar essa pálpebra, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pincelzinho pequenininho, sabe? Do roxo. E eu vou esfumar essas bordinhas aqui desse corretivo, né? Que tá horrível. Deixa eu fechar. Ó, eu vou dar uma esfumadinha. Deixa eu virar. Eu vou pegar um pouquinho mais de sombra. Eu nem tinha pegado, agora eu vou pegar. Só vou entrar com esse corretivo um pouquinho mais pra cá. Pra igualar o outro. E a gente vai esfumar. Já tá melhorando. Depois eu vou vir com mais sombra, tá? E eu vou pegar uma sombra linda, dessa paleta linda, essa da Xiglan. Essa sombrinha roxinha aqui, ó. Na verdade é um glass. Cintilante. E vou aplicar ali em cima desse corretivo. E aí, pra isso, vou ter que limpar um pincelzinho aqui também. Jéssica tá assistindo a live bem quietinha, né? Jéssica também é minha aluna, tá lá quietinha, não falou nada. Agora eu fui ver quem tá assistindo a live. Denise e a Jéssica. Bom, eu peguei um pincel assim. Ele não é de esfumar, ele é um pincel mais denso, né? E aí eu vou depositar, só que tem que tomar cuidado também aqui de novo. Tá acumulando esse corretivo. Super normal. Então eu vou pegar uma esponjinha bem pequenininha, tirar o excesso. Pode ser até com cotonete, tá, gente? E agora sim eu vou depositar essa sombra lilás. E sombra cintilante é um pouco mais difícil de pigmentar. Então eu vou pegar várias vezes essa sombra na paleta e vou colocar aqui. Então vai ser um pouquinho demoradinho mesmo. Mas é super normal, tá? Eu até gosto, quando eu quero depositar mesmo uma sombra cintilante, de vir com o dedo. Só que aqui eu tenho que respeitar o recorte do cut crease. Então se eu vir com o dedo não vai dar certo. Então vai ter que ser no pincel mesmo. Demorou pra pigmentar, mas ficou lindo. Agora a gente vai pra transição dessa cor cintilante para aquela cor escura, né? Para as cores do canto externo. Eu até acho que eu vou escurecer um pouquinho depois essa maquiagem, vamos ver. Vou pegar o roxão de novo, ó, com um pincel pequenininho. E vou esfumar assim, ó, naquele, como se eu estivesse fazendo esse movimento assim, ó, um Czinho. Esse movimento é bem rapidinho.
Tem que ficar uma transição, gente. Não pode ficar aquela coisa marcada, tá vendo? Ficou uma transição agora? Mas é só, não dá pra ver marcação. E é isso que tem que acontecer na nossa maquiagem, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa no outro olho. Ó, a parte mais difícil da maquiagem já se foi, que era fazer o recorte. Consegui fazer com perfeição. Pode virar pra mim. Ó, tá vendo que acumulou bastante corretivo? Tirar o excesso e muito cuidado pra não estragar o recorte, né? Depois a gente vai jogar uma asinha de borboleta aqui em cima. E, gente, eu não vou fazer delineado na maquiagem, não na live. Eu vou fazer depois e bater foto, tá? Porque eu quero gravar um vídeo para as minhas alunas. E aí eu vou fazer depois, tá? Mas mesmo sem delineado, vocês vão ver que ela já vai ficar linda. Agora, de novo, fazer o acabamento. Tira bem o excesso. Cuidar pra não vir com excesso de sombra aqui, tá? Ó, no outro olho eu tava fazendo assim, agora eu tô fazendo assim. Olha pra frente. Olha só, gente. O que vocês estão achando? Conta pra mim, que eu tô achando maravilhoso. Tô achando que combinou tanto. E aí eu vou usar essa asinha de borboleta aqui da Visela. Ó. E ela reflete um pouco o lilás, assim, azulzinho. Então eu vou pegar um pouquinho no meu dedo, vou espalhar um pouco na mão. Pego no dedo, espalho na mão. E agora eu vou aplicar em cima dessa sombra cintilante. Com muito cuidado. Vou pegar mais um pouquinho. Olha a cor que ele reflete. Pode virar pra cá. Gente, fez a diferença, né? Na maquiagem. Pra frente de novo. Super combinou com a modelo a make. Ficou linda, né? Aí caiu um pouquinho, né? Óbvio que tem que cair um pouquinho de sombra aqui embaixo. Como a pele dela tá super bem selada, é só pegar um pincelzinho e limpar. Eu vou dar uma escurecida no cantinho externo, eu senti necessidade, tá? Então, deixa eu procurar uma sombrinha unitária que eu tenho aqui. Eu queria usar ela. Se eu não achar ela, eu pego outras ainda. Você nem imagina como é que tá uma bagunça aqui. Nem imagina. Não achei a minha sombra, eu vou pegar outra. Queria aquela que era um pouquinho mais esfriada. Mas eu tenho uma bem parecida. Não estava nos planos escurecer essa maquiagem, né? Mas vai ficar melhor. Vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Então, aquele mesmo pincelzinho, tá sujo de roxo mesmo, né? Eu vou pegar essa sombra aqui, isso aqui é da paleta da SP Colors. E vou só dar uma escurecida no canto externo, mas bem de leve. E aí eu escolhi uma sombra fria, um marrom frio, pra combinar com o fundo frio, que é do lilás, tá? Não adiantava eu vir com marrom bem alaranjado aqui, que não ia combinar muito, não. E nem parece que é um marrom, né? Parece que é só um roxo mais intenso. Porque eu cuidei na quantidade também.
Vou esfumar as bordinhas aqui. Ó, a diferença é que já deu num olho pro outro. Só um detalhezinho na maquiagem, gente, já dá muita diferença. Pode virar pra cá. Pigmentar mais um pouquinho. Agora não vai ter mais maquiagem de Copa, né? As maquiagens da Copa que eu tinha que fazer eu já fiz agora. Tava pensando numa incrível pra final. E eu não vou poder faltar lá na terça, né? Porque esse é o jogo. Ah, já tinha dia pro jogo. Uhum. Pode abrir, olhar lá na frente. Ficou maravilhoso, né? Agora, na parte de baixo do olho dela... Não, primeiro eu vou fazer a sobrancelha. Depois eu vou pensar assim... Se eu boto... Vou pedir a opinião de vocês, então. Eu coloco o lápis preto ou lápis bege na linha d'água dela? Enquanto vocês respondem aí, eu vou fazendo a sobrancelha. Eu acho bonito o marrom em mim. O marrom... Ah, o marrom. Tá, então 3 opções. Preto, bege ou marrom. Eu estou com as 3 separadas aqui porque eu tô desde o início sem saber o que ia fazer. Então eu vou deixar aquela sobrancelha dela, sabe, bem arrepiadinha. Então eu vou pegar um sabonetezinho de glicerina. Vou umedecer bem ele. Ó. Vou umedecendo bem. E aí eu vou pegar uma escovinha. E vou vir tirar esse excesso de sabonete de glicerina aqui, ó. Hoje em dia a gente tem produto pronto pra fazer isso, tá? Aquelas pastinhas prontas. Quando eu comprei, esse sabonete nem existia. Então eu já fiquei com sabonete mesmo, que é uma coisa que eu quase não uso. E vou levantar a sobrancelha dela. E aí, pra potencializar isso aqui, eu vou usar o Makeup Sealer da Day Esperoso. Umedecer essa escovinha. E aí vai ter um efeito bem mais prolongado. Vai grudar mesmo a sobrancelha. Olha só, gente, que linda. Tem pessoas que combinam muito, muito, muito com isso aqui. Eu não combino. Eu nunca imaginei, tipo, eu achava feio. Até eu fazer nela, ela achava feio. Ficou muito linda. Porque tem pessoas que têm a estrutura da sobrancelha ralinha, que é o teu caso, e fica muito bonito. Eu que tenho um fio grosso, aí já não fica tão bom assim. Ficou bem sobrancelha de modelo, né? Ó, marrom também. É, vai ser marrom então. Então eu vou usar o lápis em preto marrom. Esse aqui é o o lápis preto marrom. O lápis marrom da Bizella. E vou passar na linha d'água dela. Boa sorte. Ai, a Laura bem chorona. Olha bem pra cima, eu vou puxar bem pra baixo e vou fazer bem rapidão. Isso que eu sou rápida, ela é chorona. Imagina se eu não fosse rápida. Entendeu? Dá uma respirada. Gente, o batom, acho que eu vou colocar um... Sei lá, acho que um bem nudezinho, né? Esperar ela respirar um pouquinho. Eu faço isso com o cliente com pele com olho sensível, tá? Espera ela respirar um pouquinho, dá um tempo. Daqui a pouco a gente volta e faz de novo. Achei que eu tinha perdido a cola de cílio, mas não perdi não. Olha bem pra cima. Borrou. Não. Tô olhando se tá na mesma intensidade os dois. Esse aqui eu vou passar um pouquinho menos. Deu. Respira, Laura.
Aí, na parte de baixo do olho dela, eu vou passar essa pastinha de sobrancelha aqui da Mari Maria, que é marronzinha, né? Pra pigmentar bem. Pega bem lá em cima. Agora, gente, é só por fora do olho, tá? No caso da Laura, que ela tem olho... Tanto porque ela tem olho pequenininho e tanto porque ela tem esse segundo terço maior, eu posso fazer até uma linha um pouco mais grossa aqui embaixo, tá? E aí eu gosto de fazer... Quando eu quero que realce bem essa cor que tá aqui embaixo, eu uso um produto cremoso antes de passar a sombra, que aí pigmenta mais, então eu passo menos trabalho depois. E fica mais bonito também, né? Eu não tô fazendo muito grossa não, tá? Porque não combina tanto com essa maquiagem assim. Agora eu vou pegar aquela mesma sombra que eu usei no cantinho externo do olho, sabe? Aí eu vou usar pra colocar aqui embaixo. Nesse caso, como eu já tô trabalhando com sombras mais frias, eu tenho que cuidar pra não colocar uma sombra de subtom quente aqui embaixo, né? Olha como pigmenta mais a sombra. Com certeza que ela não teria essa pigmentação se não tivesse com uma base molhada embaixo, que foi a pastinha de sobrancelha. Aí eu vou pegar uma sombra bem clarinha. Ah! Aquele contorno. Com um pincel bem pequenininho. Bem pequenininho. Esse é da Levangie, na cor Delta 18. Na cor, no tamanho. Referência, sei lá o que. E vou esfumar aqui embaixo. Ó, com essa cor aqui bem clarinha mesmo, ó. Que é aquela cor que a gente usou lá no côncavo dela. Porque se eu pegar aquela cor escura, eu vou deixar isso aqui muito largo, muito escuro, né? E eu quero só esfumar mesmo. Só dar acabamento. Eu ultrapassei um pouquinho, deixei um pouco largo. Então eu vou pegar o cotonetezinho aí. Só dar uma limpadinha. Olha a diferença com acabamento e sem acabamento, gente. Olha só, aqui a gente tá com acabamento e aqui sem. Olha como aquele lá parece uma maquiagem muito mais amadora. E eu sempre falo, né? Esses detalhezinhos são os que fazem a diferença na nossa maquiagem. Deixa eu virar pra cá. Então, de novo, primeiro pigmenta com sombra. Depois esfuma. Ficou lindo o marrom mesmo. Vou dar uma limpadinha aqui. Vamos ver se tá os dois iguais. Oi, Rayane! Rayane também é minha aluna, né? A Rayane me conheceu através da Denise. Denise, sabia disso? Então, gente, eu vou finalizar aqui com vocês, porque eu vou finalizar a live, né? Porque nem vou colocar cílio, depois eu vou fazer o delineado, porque eu tenho que gravar um vídeo para minhas alunas. E aí, depois do delineado, eu boto cílio, né? Não dá pra fazer os do... Não dá pra botar o cílio, dá pra fazer o delineado. E o batom a gente vai fazer depois também, porque eu também quero gravar. Então, vocês aguardem que em breve, a hora que a gente terminar as gravações, eu vou postar a foto dela inteiraça, né, da maquiagem pronta, com delineado lá no feed. Eu quero muitas curtidas de vocês, tá? Muito obrigada, tchau e até a próxima. Tchau!